Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 2 de setembro, não só uma semana nova, mas também um mês novo, né? A gente teve aí no final da semana passada o fechamento do mês de agosto e agora iniciando aí o mês de setembro, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, né, o seu joinha, que é a maneira que você consegue ajudar o meu trabalho desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Feito, beleza? Partindo para o gráfico, tá, pessoal? Já sem enrolação, né? Ibovespa hoje iniciou aí o dia corrigindo, uma queda de 0,86. Vale lembrar que feriado nos Estados Unidos, até esperava menos volatilidade no dia de hoje, esperava um mercado bem mais travado. Não que não tenha sido, mas o Ibovespa aí, né, uma queda de 0,86. Seguindo o processo de correção, a gente tem aqui mapeando possíveis pontos de correção utilizando o FIBO do último movimento de alta. Próximo nível de correção sugere lá na região dos 132.700. Se a gente colocar as médias para usar como exemplo, a gente comentou na semana passada, né? Se não segura na média móvel de 9, pode corrigir até média móvel de 20. Média móvel de 20 no momento, 136.900 pontos. Tá? Então, a Ibovespa, por enquanto, correção bem saudável, bem normal. Tá? Volume aqui bem baixo. Movimento normal. O dólar segue ranhetando, né? Não consegue romper essa região dos 5.635, sentindo bastante dificuldade, depois de já ter acionado o pivô de alta quando rompeu o seu topo, mas não conseguiu dar sequência na movimentação. Até chegou próximo do alvo, mas acabou devolvendo tudo, inclusive fechando abaixo do rompimento de resistência, o que não é um ponto positivo, né? Porque demonstra uma certa fraqueza. Próximo alvo ainda segue sendo 5.740 e depois lá no topo anterior, junto com projeção de 1618 no 5.890, beleza? Dito isso, análise setorial eu já fiz durante o final de semana, tá, pessoal? Só para lembrar. Como foi feriado lá fora, a gente não teve abertura do S&P, Dow Jones e Nasdaq. O petróleo bem fraco no dia de hoje, volatilidade bem baixa, segue uma tendência de baixa, mas agora está em zona de suporte, né, aquela faixa dos $77. Abaixo disso, 74 é a próxima zona de suporte, tá? Minério de ferro sentiu bastante dificuldade. Lembra que a gente comentou que interessante mesmo, só quando fizesse o rompimento dessa LTB. Por enquanto não conseguiu romper ainda essa região e se aproximando da linha de tendência ali da zona de resistência, a gente já viu que perdeu força novamente, né, no final da semana passada. O DXY bem fraco hoje, volatilidade bem baixa, né? Testando quase média móvel de 20, mas ainda segue o processo aqui de pullback, tá? Nikkei, Bolsa do Japão, segue trabalhando dentro de um contexto de pivô de alta, né? Desde o final da semana passada que acionou esse pivôzinho. O DAX também segue aí a movimentação de alta, rompeu até o seu topo aqui, olha. Até ajustar isso aqui. Aqui. E lasqueira. Né, rompendo o seu topo aí também. Hang Seng, uma alta de 1,15, quase foi lá no alvo que a gente projetou, já que quebrou a estrutura de baixa no curto prazo e retomou tendência de alta no curto prazo de novo. Rompimento de LTB, pivô de alta, confirmou. IMOEX, Bolsa da Rússia, hoje uma queda de 3,97, quase cravando o nosso próximo alvo, né, o suporte lá embaixo nos 2.500 pontos. Dito isso, ouro segue tendência de alta no curto e no médio prazo, passando por um processo de correção. Tá bem bonito tecnicamente, rompeu essa resistência de congestão, voltou a testar aqui como suporte, troca de polaridade, chegou a acionar o pivô de alta, mas ainda não deu sequência. Próximo alvo, lembrando, região dos $2.550, tá? O gás, nada ainda. Para cima, só se rompeu o topo deixado na região dos 2,30. A prata perdeu bastante força se aproximando do ponto
de resistência que a gente havia comentado, isso aqui já pode tirar, também segue bem travado, né? Partindo para as criptos, a gente tem o Bitcoin, segue uma leve alta de 1,94, volto a repetir, enquanto não romper essa congestão de médio prazo, só lá acima dos 67, 70 mil dólares, processo ainda de acumulação. Para baixo, suporte no 51. Ethereum, uma alta de 4%, mas também nada demais, bem fraco ainda. Né? Tem resistência nos 2.800 e suporte nos 2.145, tá? Voltando para a nossa bolsa, lembrando que o vídeo com as análises mais profundas, inclusive eu fiz até um vídeo educacional esse final de semana que demorou aí 1 hora, já está aqui no nosso canal, tá, beleza? Tá, pessoal? Foi o vídeo aí de sábado, ok? Iniciando agora os dois ativos que mais subiram no dia de hoje, a gente teve Pets 3, uma alta de 2,47, volume aqui vergonhoso, segue o processo de correção por enquanto saudável, tá? Testou média móvel de 9, bastante distorção de preço, queria ver até mais um pullback um pouco mais para baixo, junto com média móvel de 20, testando esse antigo ponto de LTB, que é uma linha de tendência de baixa, que funciona como resistência, testar agora como suporte, para ficar interessante, tá? Por enquanto não vejo aí nada demais ainda. RRP3, zona de suporte, hoje uma alta de 2,77, não acho nada interessante, papel fraco. Os dois ativos que mais caíram, tá? A gente tem Azul 4 novamente perdendo a mínima histórica. Hoje mais uma queda de 17%. E agora ficou bem feio, tá? A gente pode projetar essa movimentação aqui para baixo, para ver se já pegou todos os alvos. Já cravou todos os alvos. A gente pode pegar essa última movimentação aqui. Próximo alvo, 3,60, depois 2,76, tá? Bem fraco aí, Azul. Rapaz, quem diria, hein? Eu não sei se é algum fato relevante ou não, não vi nada. Então não sei. Brás Foods, segundo ativo que mais caiu hoje com uma queda de 6%. Foi um ativo que eu trouxe, inclusive, no vídeo do final de semana, comentando a possibilidade de pegar uma compra se ele viesse para romper aqui a região dos 26,40, tá? Pelo contrário, não conseguiu fazer isso e ainda acabou caindo. Só que ainda segue válido o estudo do final de semana, porque apesar dessa queda, pessoal, ele ainda segue lateral em topo, tá? Tem média móvel de 20 aqui. O interessante é que ele volte a negociar acima dos 26,50, rejeitando essa barra. Se perder o fundo, não faz nada, deixa corrigir, aí não venderia, tá? Só ficaria de fora mesmo porque não acionou a compra aqui em cima, né? Mas, se não perder fundo e voltar a romper topo, sigo achando interessante. Agora, começando a análise a pedido de vocês, lembrando que se você aí quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte, ok? MRV, não acho nada interessante, tá? A gente até tinha comentado alguma coisa aqui embaixo. A zona de armadilha tá quando o preço fica preso entre média móvel de 200, média móvel de 9, média móvel de 200, média móvel de 20, e ainda assim para colaborar mais ponto de resistência e ponto de suporte próximo, região de armadilha. Não acho nada interessante para ser feito, tá? Nem na compra e nem na venda, papel bem complicado por enquanto. Trend 3 chegou a acionar o pivô de alta e ainda não andou, tá? O papel precisa romper ali a faixa dos... Até subir essa linha aqui. Precisa romper 14,15. Por enquanto ainda não vejo nada interessante. A hora 33, hoje muito volume comprador. A gente tem o OBV já rompeu esse topo que no preço ainda não foi. Então passa a ficar interessante o movimento. Se a gente olha no semanal, a gente comentou dessa possibilidade de alta quando ele rompeu essa congestão aqui embaixo. A gente comentou desse vazio gráfico que tinha ficado aqui, né? Ele concluiu, bateu lá no topo onde a gente havia comentado, inclusive foi um dos papéis que a gente conseguiu mapear basicamente todos juntos aqui esse movimento, né? Porque a galera aí tinha bastante pessoas posicionadas e conseguiram pegar a boa movimentação. E a hora 33 a gente comentou que a alvo principal seria retornar para o início dessa estrutura de baixa aqui anterior, tá? E topo histórico, inclusive. Acima dos 19,65 eu vejo nova possibilidade aí no papel, tá? Acho bem interessante se romper a região dos 19,70. Só que aí tem que ser gráfico semanal, tá? Porque o stop, ó,
Stop técnico, 12,68. Aí, de novo, tem que ajustar a mão se for querer fazer alguma coisa e entender que é uma posição de médio prazo. Tá? Para curto prazo aqui não vejo nada interessante. Esperaria o rompimento do topo histórico e correção. Né? Para curto prazo teria que ser isso. Aguardar romper, corrigir e depois tentar pegar a continuidade. Por aqui no rompimento, só gráfico semanal, stop maior. Mas está bem interessante. Quem já está posicionado, quem já está comprado, dependendo do preço médio que ficou aqui para trás, pode ajustar um stop aqui, se quiser. Ou se já tiver com ganho maior, se já pegou lá no início do movimento, pode colocar o stop aqui, olha. O stop ajustado aqui nessa região para tentar pegar a continuação do movimento e já sem risco na operação. ABCB4, setor financeiro, por enquanto, a gente comentou desse papel, né? Inclusive ele cravou um alvo aqui, olha, na semana retrasada. Vamos ver no semanal. Cara, tá bonito o papel, tá? Tá bem bonito o papel. Bem bonito o papel. A gente já tinha comentado do ativo aqui, né? Só que no diário, cara, tá complicado uma entrada, tá? Tá complicado uma entrada. Aqui seria mais com a ótica do semanal. Do rompimento da máxima da semana passada, né? E o stop na mínima dessa semana, por enquanto, né? Que aqui ao contrário dele romper a máxima, ele perdeu a mínima primeiro da barra e agora está se recuperando. Então, se ele vem para romper a máxima da semana passada, eu vejo a possibilidade de compra a favor dessa tendência de alta em que o ativo está. O stop você pode colocar tanto nos 22,80 ou um pouquinho abaixo nos 22,63, tá? O que seria um stop de gráfico semanal. O stopzinho é de 4,80, então show de bola. Próximo ao 25,65. 8%, basicamente 2 para 1 para um trade aí de semanal, tá? Bem bonito, inclusive. Vamos dar uma olhada no ABV? Olha lá o ABV, ó, coisa linda, já rompeu, tá vendo? Olha, já rompeu essa congestão em topo no ABV. No preço ele rompeu, mas voltou para baixo, né? Só que aqui ele já rompeu e ficou lá para cima. Então, outro ponto interessante aí. Cure 3 foi um ativo que a gente comentou no vídeo de sábado também, comentando sobre a possibilidade do gráfico semanal e gráfico mensal do papel que estão lindo. Tendência primária, secundária e terciária de alta. A gente vê o gráfico semanal e gráfico mensal, fortíssima movimentação de alta e parecido com o contexto de Brasfuts, uma movimentação de alta, com gestão em topo. Aqui já acionou a possibilidade de compra que a gente comentou no início no vídeo de sábado, né, do final de semana, que é nos 24,24. O stop aqui já está correndo, é aqui embaixo. Tá? O stop está aqui embaixo. Mas está bem bonito o papel. Tá bastante volume comprador na sexta, próximos alvos R$26, depois 27, depois 27,40. Tá bem interessante aí. E comentando sobre Pomo 4, a gente comentou, até trouxe para comentar com vocês. Lembra que foi um papel que eu disse que eu trouxe, que a gente fez até ali na sala aqui da Capitalismo, mas no simulador, tá? Pra gente, lembra? Foi com base no gráfico semanal e mensal, nossa entrada aqui, só para contextualizar. Isso aqui é a conta do simulador, tá, pessoal? Mas tá vendo? Ó, da nossa entradinha tá com 18% já, que foi aqui embaixo que eu trouxe aqui para vocês também o racional. Ó. O gráfico foi mais com o intuito do gráfico mensal, né? Olha lá, ó, forte tendência de alta. Forte tendência de alta, voltou a corrigir até as médias no gráfico mensal. Então, sempre correção em gráfico mensal, próximo da 9 e da 20, gráfico diário, gráfico semanal, podem dar boas oportunidades. Tá? Então, sempre é bom fazer esse contexto, ok? Olhar o gráfico mensal para ver o contexto ali que ele está. Se estiver próximo da média móvel de 9, próximo da média móvel de 20, vindo de uma correção, ficar atento nos pivôs acontecendo ali no gráfico diário, alguma barra de ignição no gráfico semanal, podem tornar aí uma opção bem interessante na hora de montar uma posição, mesmo que seja para o curto prazo olhando o gráfico diário. Beleza? Já falei que eu gosto bastante de fazer isso, principalmente em fechamento de gráfico mensal. Tá? Todo dia não acho que seja válido. Mas uma vez por mês, ali, 2 vezes por mês, né, principalmente no fechamento do gráfico mensal, você consegue pegar aí essas confluências de movimento. Tá? Então o Pomo 4 está bem interessante. Quem pegou e está comprado,
já pode fazer uma saída parcial, né? Se pegou aqui embaixo, ó, nessas barras de zona de suporte, né? 18%, para uma operação de médio prazo, bem bom o movimento, né? Foi até que rápido, diga-se de passagem. Poderia fazer uma parcial, ele quase cravou o nosso alvo aqui em cima, 7,77, se aproximou. Próximo alvo, 8,47. Tá bem bonito o papel. Pessoal, espero poder ter ajudado vocês. Mais uma vez, gratidão pelos comentários, pelos feedbacks. Fico feliz em saber que estou conseguindo ajudar. Espero continuar ajudando, trazendo aqui os ativos para vocês. E do mais, espero aí que estejam gostando do conteúdo e principalmente do fechamento aqui de mercado. Beleza? Abração e até mais, pessoal.